Pois é, eu escolhi, a culpa é minha da confusão, porque eu pedi os irmãos para cantar essa música, como eu sou velho, né, uma música da Idade Média, então vocês que são jovens não podiam conhecer, né, isso é coisa dos idosos, mas eu escolhi porque vai combinar perfeitamente com o tema que gostaria de abordar com os irmãos nessa noite, falando sobre a maravilhosa paz do céu. Eu tenho os slides, só preciso que os irmãos coloquem ali. Pode? Não, o pessoal gostou da minha foto, mas eu vou passar até a parte que eu coloquei antes, essa parte missionária. Opa, alguém está me dando sinal para eu esperar, tá bom. Amados irmãos, o tema que quero abordar com os irmãos é a maravilhosa paz celeste. Esse é o nosso tema e eu tenho também o texto aqui, vocês podem ler junto comigo, está baseado em João capítulo 14, o irmão Ronaldo leu os versos de 1 a 6, eu gostaria de ler novamente com os irmãos os versos 1 a 3, vamos ler em uníssono, tá? Acompanhando lá a projeção, leiamos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nosso tema é esse, a maravilhosa paz do céu. Deixe-me introduzir contando brevemente a história desse missionário, Samuel Morrison. Século passado, esse casal serviu por muitos anos no interior da África. Depois de muitos anos, já cansado, porque a vida missionária sempre foi muito difícil naquele tempo, então muito mais, não havia os recursos que temos hoje, a facilidade de voltar. Finalmente, depois de muitos anos, ele volta para casa, para os Estados Unidos, onde iria se aposentar, né, se podemos falar assim. Acontece que quando ele estava vindo, na sua viagem de retorno, antes de chegar no porto em Nova York, ele estava chegando pelo porto de Nova York, ele escutou uma banda de música, viu uma multidão no porto e banda de música e pessoas animadas, e ele pensou consigo mesmo, que bom, a minha igreja resolveu me esperar com alegria, depois de todos esses anos servindo no campo missionário, estou voltando para casa, e os irmãos resolveram me receber aí no porto. O problema é que quando ele finalmente desembarcou, não tinha mais ninguém, não tinha banda de música, não tinha as bandeirinhas, não tinha multidão, e ele não entendeu, foi que alguém explicou para ele, não, na verdade, o prefeito de Nova York preparou essa recepção porque o presidente Franklin Roosevelt estava vindo da África nesse mesmo navio, o missionário não sabia, ele tinha ido para uma temporada de caçada de elefantes, e estava retornando, chegando ao porto de Nova York, o prefeito da cidade preparou uma recepção calorosa para o presidente, e o missionário ficou pensando, poxa vida, esse homem foi caçar elefantes, e ele volta, recebe uma recepção dessa com alegria, nós demos a nossa vida no campo missionário, estamos voltando para casa, e ninguém vem nos receber. Ele ficou bastante triste, bastante amargurado e compartilhou com a esposa aquela amargura, aquela decepção pelo fato de estar chegando de volta para casa e não ter ninguém para recebê-lo. A esposa então falou com ele e disse, olha,
Isso é muito sério. Você precisa falar com Deus sobre esses sentimentos no seu coração. Se você não resolver isso, você não será mais útil na obra do Senhor. E ele então resolveu atender o conselho da esposa. Assim que pôde, entrou no quarto lá no hotel onde eles estavam hospedados, que eles iam para outro local, e resolveu falar com Deus sobre aquela situação. E ficou um bom tempo em oração, e a esposa aguardando. Finalmente, quando ele saiu, a esposa perguntou: falou com o Senhor sobre o problema? Se eu falei. Deus lhe respondeu alguma coisa? Sim, Deus respondeu. O que foi que Deus lhe disse? Eu só vou dizer no final do sermão, então me aguardem, porque eu não quero que ninguém saia, então você vai me aguardar até o final. Mas se eu voltar no próximo ano, pastor, eu termino a história também, pode ser? Imagina, já criou ansiedade, né, no coração dos irmãos. Amados irmãos, essa história ilustra bem o que eu quero falar sobre o céu. Talvez vocês conheçam um pouco a história dessa jovem, hoje não é jovem, mas quando ela tinha 17 anos de idade, ela sofreu um acidente em um mergulho, isso em 1967, e era raso o local, ela bateu a cabeça e ficou tetraplégica. É uma história fantástica, se você nunca leu o nome dela, chama-se Joni Eareckson. Tem muita coisa escrita por ela, inclusive traduzido, até a biografia dela, anos atrás, era publicada em português. Não sei se está, mas em inglês eles até refizeram a biografia. A história dessa mulher é incrível, simplesmente incrível, depois vocês podem ler. Mas ela, entre outras coisas, é escritora. E ela tem escrito muitos livros. Um deles é esse, que o título é Céu, a sua verdadeira casa, seu verdadeiro lar. E ela escreveu isso no prefácio do livro. Quando um cristão reconhece que sua cidadania está no céu, ele se torna um cidadão mais responsável na terra. Ele investe mais em relacionamentos, porque ele sabe que são eternos. Suas conversas, alvos e motivos se tornam puros e honestos, porque ele reconhece que tais coisas afetarão sua recompensa eterna. Ele oferta generosamente seu tempo, dinheiro e talento, porque está ajuntando tesouros para a eternidade. Ele espalha as boas novas de Cristo, porque ele deseja encher os recintos celestes de amigos e vizinhos. Muito interessante o modo como ela faz a relação entre a doutrina do céu, a certeza do céu, e a nossa vida prática. Se de fato eu tenho absoluta certeza do meu destino eterno, se eu tenho a consciência de que eu não sou desse mundo, eu sou um forasteiro e peregrino indo para o meu lar, isso me ajuda a investir no lugar para onde eu vou, que é a minha pátria, e arranca, de certo modo, as minhas raízes desse mundo, que muitas vezes nós enganosamente pensamos que é a nossa casa. E quando cremos de fato no céu, isso muda a nossa vida prática. Tudo isso abençoa o peregrino enquanto segue o seu caminho para o céu, mas seus efeitos repercutem na terra, pois essa bênção se estende a todos ao seu redor. Jesus oferece a paz do céu, por isso que eu pedi para os irmãos cantarem o hino A Paz do Céu. A lição que eu queria deixar para os irmãos nessa noite é essa aqui. Então, se você quiser um resumo da pregação, é essa frase aqui. Pode esquecer tudo, mas se lembrar disso, você lembra do coração do sermão. Jesus oferece a paz do céu como um escape das perturbações da terra, ou as perturbações da terra. Como é que podemos nos livrar das perturbações da terra? Por meio da paz do céu. E deixe-me explicar um pouco isso. Talvez alguns de vocês conhecem, né, o livro que eu escrevi, Um Lugar Chamado Céu. O subtítulo é esse: a certeza futura que muda a nossa vida presente.
Algumas pessoas acham que se nós pensarmos no céu, nós vamos ficar alienados das coisas da terra, nossa vida vai ser mais improdutiva. Ao contrário, as pessoas que mais fazem nesse mundo são aqueles que mais pensam no céu, porque eles estão vivendo para a eternidade, eles estão querendo juntar tesouros na sua pátria celeste. Então Jesus oferece a certeza do céu como um escape às perturbações da terra. De que maneira a certeza do céu nos livra das perturbações da terra? E o nosso texto de João 14. Primeira coisa, esse texto vai nos mostrar a paz da obediência ao Senhor. A paz da obediência ao Senhor. Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Interessante, uma ordem. O verbo está no imperativo negativo, tempo presente. É um mandamento do Senhor. É interessante isso. Jesus está dizendo: não se desestabilizem, não fiquem angustiados, não fiquem excessivamente agitados. É interessante observar essa questão da obediência, porque muitas vezes nós achamos que a paz, a tranquilidade, depende das circunstâncias. Se eu estiver em boas circunstâncias, eu estou tranquilo, mas se não, se eu estiver em provas, se eu estiver em lutas, se eu experimentar perdas, eu sou candidato a viver eternamente ansioso, dominado pela síndrome de pânico ou qualquer dessas coisas modernas. E às vezes nós dizemos: mas olha as minhas circunstâncias, como que eu posso não estar perturbado? Jesus dá uma ordem, é um mandamento. Se Jesus dá um mandamento, Ele como Senhor, pressupõe que nós devemos obedecer. Jesus não manda nada, Ele jamais nos daria uma ordem sobre aquilo que não pode ser obedecido. Se Jesus está dizendo: não se perturbe, não se turbe o vosso coração, é porque Ele está informando que nós, como servos, podemos obedecer, e por causa da obediência, nós podemos ter paz. A paz do nosso coração é fruto da obediência ao Senhor, aquilo que Jesus nos ordena. Então, nessa frase, nós observamos algumas coisas. Primeiro, observamos que no contexto, os discípulos estão extremamente perturbados, né? Lembra que João capítulo 14 faz parte daquele discurso final de despedida do Senhor, que começa em 13, João capítulo 13, o momento da última ceia, né? Aquela celebração, e o texto diz que Jesus, nesse momento, após lavar os pés aos discípulos, eles tiveram um momento, vamos dizer, emocionalmente muito tocante, porque Jesus está se despedindo. Jesus termina nessa primeira fala dizendo: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Isso deixa os discípulos angustiados. Mas como isso? Nós tivemos 3 anos andando com o Senhor, e agora o Senhor está dizendo que vai para um lugar e que nós não podemos ir. Pedro se exalta: Senhor, eu vou contigo, por ti eu darei a própria vida. Jesus disse: tu darás a vida por mim? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Imagine o impacto disso na vida de Pedro. Além disso, é nesse mesmo contexto que Jesus revela o traidor. Jesus apresenta para eles os discípulos pedem a João para perguntar quem é, e Jesus diz: é aquele a quem der um pedaço de pão, e o Senhor dá o pedaço de pão a Judas. Então é um momento muito sensível, é um momento de despedida, é um momento de muitas interrogações. Os discípulos não sabem, eu fico pensando nos que largaram tudo, todos eles, mas Pedro, por exemplo, Pedro e os outros pescadores. Pedro era um pescador profissional. Pedro não somente era pescador, há evidências claras que ele tinha uma companhia de pesca, ele era um empresário do ramo de pesca, e o Senhor disse: venha após mim e eu farei de você pescadores de homens. E o texto diz: Pedro largou tudo, e agora o Senhor está dizendo: para onde eu vou você não pode ir, vocês vão depois. Então aquilo causou uma confusão muito grande, e o coração dos discípulos ficou angustiado, e Jesus percebeu,
Então o Senhor, vendo aquela situação, diz: não se turbe o vosso coração. E pelo tempo e o modo do verbo, o que Jesus está dizendo é: vocês já estão perturbados, vocês já estão angustiados. Parem com essa angústia que está dominando o vosso coração. Parece muito estranho uma ordem dessa em nossos dias, porque, como eu disse, nós muitas vezes achamos que o fato de estarmos angustiados, destruídos emocionalmente, deprimidos, perdidos, é por causa das circunstâncias. E Jesus está dizendo: não, vocês continuam nessas circunstâncias, mas não continuem perturbados. A palavra perturbar significa ficar angustiado. Olha, circunstâncias da vida podem nos causar perturbação. Eu coloquei algumas referências aqui, interessante, onde esse mesmo verbo, não o verbo turbar ou perturbar, se aplica ao próprio Senhor Jesus. Por exemplo, em João capítulo 11, lá no evento em que o Senhor está prestes a ressuscitar Lázaro, verso 33, diz: quando Jesus viu que ela chorava, isso é Maria, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito, aqui na minha versão diz, e se comoveu. A tradução aqui é diferente, lá diz turbar, aqui fala comover, mas é o mesmo verbo na língua original. Ou seja, Jesus ficou angustiado, Jesus ficou perturbado diante daquela situação. Mas veja também no capítulo 12, ainda João, no verso 27, próprio Jesus falando: agora a minha alma está o quê? Angustiada, perturbada, agitada, instável. A mesma palavra usada em João capítulo 13, em João 14. Diz: então, se Jesus diz para os discípulos não ficar angustiados, como é que ele mesmo diz que está angustiado? Capítulo 13, verso 21, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito. 3 referências dentro desse contexto, onde diz que Jesus estava angustiado. Então, qual é o sentido dele dizer para os discípulos: não fiquem perturbados? Irmãos, a diferença é: você pode ficar perturbado, no mundo tereis aflições. Jesus não é insensível, ele é homem como nós, ele sentia o peso das circunstâncias e ele sentia o abalo. A diferença é: uma coisa é eu ser abalado por algo que me acontece, e outra coisa é eu ser dominado por aquilo. E eu não somente ter um evento, uma situação em que eu fico triste. Não é pecado ficar triste, não é pecado chorar. Jesus chorou, a Bíblia diz claramente, Jesus se entristeceu. Não há nenhum problema com isso, e nem é pecado ter medo. Em certas situações, o medo é uma bênção que Deus nos dá para nos proteger do perigo, não é? Uma pessoa que diz que não tem medo de nada é o valentão, né? Não tem medo de nada, tá certo, espere, daqui a um tempo procura o valentão, né? Aqueles antigos pistoleiros do faroeste, lembra os antigos filmes? O pessoal antigo vai lembrar aqueles que iam para o faroeste e tal, até que um dia achavam um mais valente do que ele, e cadê o valentão? Foi embora. Por quê? Não tinha medo de nada, grande coisa. Quem tem juízo tem medo. Quem tem juízo não é covarde. E muitas vezes, mesmo tendo medo, você enfrenta a situação, mas o fato de ter medo não é pecado em si, é um mecanismo de proteção que Deus nos deu. Qual é o problema? O problema é ser dominado pelo medo. O problema é ficar neutralizado diante daquilo que se levanta contra nós, como se nós estivéssemos sozinhos nessa batalha. Então Jesus está dizendo: olha, vocês têm recursos para vencer a angústia. Eu entendo que vocês estão angustiados, vocês estão perturbados, mas não continuem perturbados. Essa é a ideia. Não deixem que essa situação determine a vida de vocês. A certeza do céu nos livra de continuar perturbados. Não continue agitado o vosso coração. Então temos uma ordem do Senhor, na base de quê? Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Jesus não simplesmente diz para os discípulos: olha, fiquem tranquilos, porque assim, não, porque amanhã será um novo dia. Não, tem um espírito otimista, as coisas vão mudar, vai dar certo, né? Talvez ouviram essa expressão que apareceu durante a pandemia: vai dar certo, né? Não sei aqui como foi, mas nesse tempo eu morava no Ceará e eu sei que os empresários em Fortaleza fizeram uma grande campanha de otimismo, fizeram uns outdoors na época da pandemia, estava todo mundo com medo, e naqueles outdoors espalhados na cidade eles colocavam hashtag vai dar certo, né? Vai dar certo. Honestamente, cada vez que eu via aquilo ali, cada doido tem sua mania, então eu tenho uma mania de doido, e eu ficava olhando e dizia assim, cada vez que eu via, não vai dar certo, aí lá dentro eu dizia, e se não der? Parece coisa de doido, né? Mas não é. Sabe por que eu fazia essa pergunta? É porque eu ficava pensando assim, você não pode fazer falsas promessas e criar um otimismo simplesmente pelo otimismo, ter fé na própria fé. Vai dar certo, mas nem sempre dá. É aquela falsa promessa de alguém que está enfermo, diz, não, mas tenha fé, você vai ficar curado. Daí um tempo a pessoa não fica, não é? Como é que vai ficar as pessoas que ouviram você dizendo Deus vai curar, se Deus não curou? É porque Deus não disse, foi você que botou palavras na boca de Deus. Isso é muito sério. Então nós não devemos ser pessimistas, mas não devemos ter fé na própria fé. Amanhã é um novo dia, vai. Não, nós temos esperança, mas a nossa esperança não é uma ideia, não é uma probabilidade, não é uma doutrina. Nossa esperança é uma pessoa. E eu, Senhor, o que espero? O salmista diz, Tu és a minha esperança. Deus é a nossa esperança. Então, se nós temos a pessoa do Senhor, o nosso bom pastor, conosco, e Ele diz, não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Precisa mais alguma coisa? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Só porque vai dar certo? Não, porque tu estás comigo. E eu faço a pergunta que Jesus fez à irmã de Lázaro: crês isto? Crês isto? Grande problema nosso nos nossos dias, é o problema da solidão. Estamos no meio de uma multidão, mas estamos sozinhos. Temos 1 milhão de amigos na internet, mas na verdade não temos amigos nenhum. Continuamos sozinhos. Quem tem Jesus nunca está sozinho, porque Ele está sempre conosco. E o Senhor utiliza então essa certeza. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Não olhem para o momento presente, coloque os seus olhos para o que está adiante. E quando você olha o que está adiante, isso traz paz e conforto ao nosso coração. Não se turbe, é uma ordem que o Senhor dá a partir da certeza do céu. Mas também tem a paz da confiança no Senhor. Obediência no Senhor, na primeira parte do versículo. Na segunda parte, a confiança no Senhor, quando ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Interessante, né? Os discípulos criam em Deus, eles eram judeus, eles conheciam o Antigo Testamento, eles não eram ateus, eles acreditavam em Deus, eles conheciam o Deus que realizou grandes obras na história de Israel. E Jesus está dizendo, ótimo, que bom que vocês creem em Deus, mas eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. E aí temos uma outra coisa interessante: confiança a partir de uma decisão de abraçar aquilo que Deus está nos mandando. Confiar em Deus não é uma coisa, não é algo que acontece passivamente, automaticamente. Você vai dormir incrédulo e acorda confiando. Não. Que às vezes nós falamos sobre confiar no Senhor. Por exemplo, Salmo 37, 5, agora na viagem, uma querida irmã mandou uma mensagem para mim, de Fortaleza, uma ovelha lá na época, né? Você é pastor de ovelhas e tem umas que não querem sair nunca do seu pastoreio. Então ela mandou uma mensagem para mim do hospital, bem abalada, chorando, disse, pastor, por favor, ore por mim, eu recebi um diagnóstico muito ruim de um problema cardíaco, estou internada aqui,
por favor, ore por mim. Dava para ver a dor, a tristeza nas palavras daquela querida irmã. E eu respondi imediatamente que estaria orando e mandei um versículo, Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A grande questão é: o que é confiar? O que é confiar? Como é que nós chegamos ao ponto de confiar? Como é que nós saímos da condição de desconfiança para dizer: eu agora confio? Meus irmãos, sabe como é que nós fazemos essa transição de uma condição onde eu não estou confiando para dizer eu confio? Por uma decisão nossa de abraçar as promessas de Deus e chegar ao ponto de dizer: se o Senhor está dizendo, e eu creio que essa é a palavra do Senhor, então eu vou decidir abraçar essas verdades para a minha vida, porque é o Senhor que está dizendo. Isso se faz por meio de uma decisão, é um ato consciente, não é uma coisa passiva que vai entrar na minha mente, na minha alma. Não, eu paro, eu pergunto: o que é que Deus diz acerca desse assunto? Eu gosto sempre de pensar, por exemplo, outra vez usando o Salmo. Imagine um pai de família que perdeu o seu emprego e ele sustentava a casa e tal, e de repente ele é demitido. Isso é uma situação de grande estresse, isso pode causar perturbação. Mas ele conhece o Senhor, ele conhece a Escritura, e um dia, lendo a sua palavra, no Salmo, ele encontra a promessa que diz: fui moço, e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Opa, eu estou preocupado com o sustento da minha família. Mas Deus está dizendo que Ele não vai deixar faltar o que realmente eu preciso. Pode ser que falte o que eu penso que eu preciso, porque aí são duas coisas diferentes. Mas o que eu realmente preciso, o Senhor está dizendo que não vai faltar. E quando a gente encontra com isso, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu decido abraçar essa palavra e dizer: Senhor, eu acredito e eu vou viver debaixo dessa promessa. Ou continuar naquela angústia, esperando alguma coisa para nos livrar da situação. Confiar no Senhor é uma decisão, mas não é um salto no escuro, não é ter fé. A fé é um salto no escuro. Não, Senhor, fé é certeza de coisas que se esperam, e convicção. Veja, não tem nada de dúvida aqui, é certeza e convicção de fatos que não se veem, tá? As promessas do Senhor eu não posso ver, mas elas estão declaradas aqui. A palavra do Senhor afirma, o Espírito testifica com o meu espírito, e que aqui Deus está falando. Eu não preciso argumento, eu não preciso um arrazoado filosófico para me convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente por si mesma, e o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, é que nos dá essa certeza. Essa é a palavra do Senhor. E aí eu paro e digo: o Senhor está dizendo isso? De verdade? É mesmo, Senhor? Pois se o Senhor está dizendo, eu vou me apoiar nessa verdade. Eu vou colocar a minha vida debaixo dessa promessa. E assim, a nossa perturbação começa a dar lugar à confiança e descanso no Senhor. Credes em Deus, crede também em mim. É isso que o Senhor diz: confia em mim. A confiança depende da nossa decisão. A verdadeira fé em Deus deve conduzir à fé no Filho de Deus. A ordem de crer indica que confiança é resultado de uma decisão, um ato de submissão à ordem do Senhor. Sei que, dependendo da situação, às vezes não é tão fácil tomar essa decisão. Nós ficamos relutantes. Enquanto estamos relutando, nós não dormimos bem, nós não conseguimos nos alimentar bem, nós não temos repouso na nossa alma, nós podemos ficar dominados pelo medo, as dúvidas quanto ao futuro, vivendo o amanhã ao invés de viver o presente. Eu sei, tudo isso é possível, mas vou dar um conselho bíblico. Se você
está nesse momento entre o confiar e o desconfiar. O conselho é: peça ao Senhor para lhe dar fé. E mesmo que você não tenha bastante fé, honestamente ore ao Senhor e diz: Senhor, eu não tenho bastante fé, mas me dê. A fé é um presente de Deus. Faça como aquele pai do jovem, do garoto que estava no pé do monte da transfiguração, que os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Quando Jesus aproxima dele, ele diz: crês que eu posso livrar? Ele: sim, Senhor, claro. O pai diz: se podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. O outro, Jesus está dizendo: a questão não é comigo, é saber se você crê, tudo é possível ao que crê. E aquele homem diz uma resposta fantástica, eu acho tão impressionante a honestidade dele e a misericórdia do Senhor, que eu aconselho se você também está em dúvida. Ele diz assim: eu creio, Senhor, mas me ajude na minha falta de fé. Que coisa impressionante, né? Coração bem honesto: Senhor, eu creio, mas eu não creio bastante. Senhor, eu creio, não vou dizer que eu não creio, mas ainda tem uma incredulidade aqui dentro. Tenha misericórdia de mim, me ajude na minha falta de fé. Meus irmãos, esse é o tipo de oração que Deus tem prazer em ouvir e responder. Quando nós pedimos ao Senhor para nos ajudar a vencer a nossa incredulidade. Então, confiança. Vocês creem em Deus? Creiam em mim também. Eu sou Deus, eu não minto. Se eu estou dizendo, eu vou cumprir. E, finalmente, a parte, aliás, antes disso, né, eu lembrei, hoje eu falei desse livro aqui para vocês, né, que está sumido, não é? Infelizmente, a provisão divina para a sua saúde, em relação à paz, né, que esse médico escreveu há muitos anos. E ele diz assim: como médicos, podemos prescrever remédios para os sintomas das doenças, mas não podemos fazer muito para conter o distúrbio emocional que pode ser a causa da doença. Esse distúrbio emocional que diz respeito à alma, quem alcança é o médico dos médicos, é o Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Ele é quem traz descanso para a alma. Lembra disso? Aquele apelo maravilhoso de Cristo: vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. O que é que eu farei? Eu vos aliviarei. Irmãos, pensa um pouquinho, né? A alma respira. Eu estou cansado. Às vezes as situações nos fazem, o peso parece que vai nos esmagar. E aí você encontra o Senhor Jesus e diz: venha para mim. Você não vai aguentar não, mas venha com a sua carga, o seu peso, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Não é isso que nós precisamos? Eu preciso de um remédio para o descanso do corpo. Não, Senhor, você precisa descansar a alma e o corpo vai seguir. Se a sua alma estiver cansada, você pode desligar o corpo, mas quando acordar, o cansaço está lá, e talvez pior. Você precisa descansar a alma nos braços do Senhor, e essa alma descansada, o corpo vai dormir tranquilamente. O salmista diz: em paz me deito, em paz, não é perturbado, rodando o mundo na cabeça, não. Em paz me deito e logo pego no sono. Coisa boa, que coisa, rapaz, me dê esse remédio aí, porque eu passo hora bolando de um lado para o outro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Olha aqui, se eu pensava que era um remédio, não, é o Senhor que nos dá o sono reparador, e é de graça, nem precisa ir na farmácia, não tem contraindicação, você pode tomar quantas doses quiser da promessa de Deus, né? Pode tomar à vontade essas doses, e Ele nos dá esse descanso. Promessa do Senhor é essa. Ele cuida, Ele é o médico dos médicos, Ele cuida do distúrbio. E como eu mencionei, esse médico, ele escreveu esse livro baseado nesse versículo, Êxodo 15, 26, que diz: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus,
e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Uau, que coisa, né? Eu sou o Senhor que te sara. A obediência ao Senhor traz o efeito benéfico para o nosso corpo. A última parte do nosso texto, João 14, fala da paz, da esperança no Senhor. E aí o Senhor Jesus diz, primeiro ele fala do conforto do céu, quando ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Que notícia maravilhosa! Vocês estão perturbados? Vocês estão angustiados? Você recebeu um diagnóstico muito ruim, muito ruim. Talvez não há muita esperança diante do que você ouviu, mas eu vou dizer uma coisa para você: na casa do meu Pai há muitas moradas. Aliás, não esqueça que lá é o seu destino, porque a sua casa está lá. Aqui nós somos forasteiros e peregrinos, passando brevemente. Ah, mas a minha vida está tão boa. Que vida? E você está vivendo? Não. Nós estamos nos preparando para viver. Lembre-se disso. Nós não estamos vivendo. A vida vai começar quando nós sairmos desse mundo, entrarmos na eternidade. Aí começa a verdadeira vida, a vida eterna, autêntica. A vida começa ali. E aí o Senhor diz para os discípulos: olha, não se turbem, não fiquem angustiados, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Interessante ele usar a palavra casa, ele usar a palavra morada, ele está falando do céu. O que é o céu? O céu é um lugar. Vou preparar-vos lugar. Ah, mas o céu deve ser um estado de espírito, o céu é uma sensação, é uma condição. Alguns dizem assim, o céu, ninguém sabe como é no céu, depois que deixar essa vida, tudo obscuro, se apaga tudo, ninguém lembra de nada, ninguém conhece. Honestamente, precisa ler as Escrituras, porque você está com um monte de ideias e tradições que não tem fundamento na Escritura. O céu não é um estado de espírito, o céu é um lugar. Quando nós sairmos dessa vida, nós não vamos entrar no nada e ficar ali, ou como dizem as seitas adventistas, testemunho de Jeová, o sono da alma. Não existe isso, não. Ausentes do corpo, presente com o Senhor. Quanto tempo entre o momento em que nós deixamos essa vida e entramos na presença de Deus? Quantas horas, quantos dias? Instantaneamente, na hora que dermos o último suspiro aqui, damos o próximo no céu, na presença de Cristo. Quando fecharmos os olhos pela última vez, vamos abrir na Nova Jerusalém, na presença do nosso Senhor. O pastor John MacArthur, ele tinha uma frase que eu amo, eu até cito no livro, e ele experimentou isso recente, porque foi para a casa do Pai. Ele gostava de dizer: a única coisa que a morte faz contra um filho de Deus é lançá-lo nos braços de Cristo. Aí dá vontade de dizer como pentecostal: ô glória, né? Desculpa aí, viu, pastor Glória? Pastor, eita, não vou mais chamar o homem aqui, né? Ô glória, eita, tá vendo? Achei outro poderoso aqui também. Imagina isso, né? A única coisa que a morte, irmãos, o que é a morte? A morte é o inimigo. A morte não devia estar na nossa história. A morte é um elemento intruso que veio por causa do pecado, mas é um inimigo vencido. Jesus venceu a morte. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É interessante, Jesus sempre teve autoridade, mas é como se houvesse um espaço no universo que ainda precisava ser conquistado, e ele conquistou por meio da sua encarnação, morte e ressurreição. O último inimigo, que é a morte, está vencido. E se você está em Cristo, você já venceu a morte. Quem está em Cristo não vai ser salvo, já está salvo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que é que o Senhor Jesus diz?
não entra em juízo, mas já passou da morte para... Já passou. Infelizmente, aquele que não conhece Cristo, ele não vai ser condenado. Ele já está condenado. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece, tempo presente, permanece a ira de Deus. Oh, que condição horrível! Alguém que está todo o tempo sob a ira de Deus. Essa é a pior condição que alguém pode estar. Enquanto está se movimentando, aparentemente vivo, ele não está levando em conta. Mas no dia em que a morte física se encontrar com a morte espiritual, imediatamente surge a morte eterna. E nessa condição é irreversível. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Mas se nós estamos em Cristo, o pior inimigo, na verdade, vai nos fazer um grande favor. No dia em que ele pensar que nos derrotou, nós vamos olhar e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque, de fato, ela será a porta pela qual nós entraremos na presença do nosso Senhor. Irmãos, nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado vencedor. Nada pode nos destruir, nem mesmo a morte pode nos destruir. Paulo diz isso em Romanos 8. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada. Então nós temos o conforto. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, lembrem-se, na casa do Pai, que é a casa de vocês, tem muitas moradas. Às vezes a gente lê, antigamente, especialmente quando cantávamos hinos sobre o céu, falava das mansões, né? As mansões celestes, e eu, na minha cabeça infantil, eu ficava pensando, cada um com uma mansão, né? E quem é que vai ter a mansão mais bonita, né? Então aquele que está na mansão grande vai estar todo orgulhoso: olha, a minha mansão é melhor que a tua. Imagina no céu, o cara é orgulhoso. Não tem mansões individuais não, viu? Começa logo por aí. O que existe é esse pai que é dono de toda a propriedade, mas a propriedade é tão grande que ele criou um espaço para cada filho, e quando você chega, o seu lugar já está reservado ali. É como acontece hoje, não, porque ninguém tem mais condição de ter propriedade grande, mas no interior, no Nordeste, era muito comum. O pai comprava uma propriedade. Por que ele queria um terreno grande? Era para fazer uma casa para cada filho, né? Então o filho casava, não, daqui, você mora aqui. O outro, ou então a casa enorme, que tinha quarto para todos os filhos, para os netos, e a casa só vai aumentando, porque ele quer que a família esteja toda na casa do Pai. É essa a ideia que o Senhor Jesus está dizendo. Olha, o Pai de vocês tem uma propriedade imensa e maravilhosa, e lá já tem um apartamento especial para cada um de vocês. Fiquem tranquilos, vocês estão indo para casa. Que bom, não é? Por uns anos eu morei fora de casa, estudando em Fortaleza. Meu pai era pastor no interior do Ceará, e chegou um momento que não tinha como ficar estudando lá. Aí fui para Fortaleza. Eu lembro muito bem, né? Fiquei 4 anos estudando assim. O dia melhor para mim era o último dia do semestre, ou quando o professor avisava assim, dizia: olha, dia tal é a última prova. Por que era o dia melhor? Porque eu ia para casa no dia seguinte. E às vezes eu estava tão doido para ir para casa que eu não esperava o dia seguinte, não, eu ia no mesmo dia. Só que nessa minha ansiedade tinha muita gente de férias, todo mundo voltando, e não tinha muitos ônibus, né? Aquele tempo era... E às vezes eu chegava na rodoviária, né? Também tinha essa história de comprar internet, tinha nada disso, estamos falando da Idade Média, era outra coisa. Você ia arriscar, chegar lá na rodoviária e tentar comprar. E algumas vezes chegava e a pessoa dizia assim: vai para onde? Para o Icó. Tem vaga não. Não é possível. O ônibus está cheio. Não acredito, está cheio. Amanhã, não senhora, amanhã não. Ou então, você quer ir em pé? Eu vou até nos pneus, eu quero ir para casa. Por quê? Porque não tem melhor lugar do que a casa do Pai. Não é não? Você roda, você vai, mas... eu já sabia o que tinha na casa do meu pai, eu sabia quem estava lá, eu sabia quem estava me esperando.
eu podia imaginar o cheiro da comida da minha mãe. É outra coisa, não é? A casa do Pai é a nossa casa. E Jesus diz para nós: não se turbe o vosso coração. Essa angústia, essa ansiedade, já passa. Na casa do Pai tem muitas moradas. Lembre-se disso. E ele acrescenta mais, falando sobre o céu, ele fala da certeza. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Ou seja, olha, eu não minto, eu não estou enganando vocês. Se eu estou dizendo que há lugar para vocês, e esse lugar é maravilhoso, é porque há. Se não for assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O céu é um lugar, o céu é uma cidade. Hoje os que estão no céu estão numa cidade que está descrita aqui na Escritura, em Apocalipse, diz o tamanho da cidade, diz, fala das ruas, fala do rio, tem um rio lá, tem um jardim que chama-se o Jardim do Éden, tem uma árvore, a árvore da vida, tem a glória do trono de Deus, tem um muro, está tudo escrito aqui, tem 12 portas, tem fundamentos, tem os nossos irmãos que foram antes de nós, tem os tesouros celestes, acima de tudo tem o nosso Redentor nos aguardando. Meus irmãos, tem algum lugar melhor do que esse? Não é possível. É porque nós não conhecemos, nós não meditamos naquilo que está diante de nós, irmãos. Por isso que ficamos presos nesse mundo de angústia. Não, tudo o que é de melhor para um servo de Deus está no céu. Por isso Jesus utiliza a certeza do céu para trazer essa esperança e paz. E finalmente ele fala da comunhão do céu. E quando eu for e vos preparar lugar, não é estado, né? Pessoas dizem, o céu deve ser um lugar assim muito triste, sem graça, né? Tudo cinzento, tudo preto e branco, os anjos tocando uma harpa, né? O irmão que já é do violino vai estar bem lá, está no violino, os outros um acordezinho no violão, aqui e acolá, e todo mundo sentado num culto eterno. A gente chega à eternidade, todo mundo no culto, né? Os irmãos ficam pensando assim, rapaz, culto passa das 9 e ninguém aguenta, imagina um culto eterno, rapaz, não sei se eu quero ir para o céu não, porque o negócio lá vai... Quem foi que disse que o céu é assim? Isso não descreve a realidade do céu, é uma injustiça, é uma ação do inimigo, destruir na nossa mente a realidade do céu, e tirar do nosso coração o anseio para estar com Cristo. Paulo disse, estar com Cristo é incomparavelmente o quê? Melhor, é ou não é? Ele disse, olha, de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário ficar. Paulo está dizendo, olha, se o Senhor me desse a opção, não tinha dúvida, eu já tinha escolhido, eu queria estar com Cristo, não há a menor dúvida. Eu sei que nós falamos isso e lemos esse versículo, mas a vozinha lá dentro do nosso coração diz, não Senhor, eu sei, é bom, mas não, poxa vida, imagina, vai que o Senhor escuta a brincadeira, que eu quero ir para o céu e Ele me leva logo e tal, não. Ficamos naquela angústia, né, como os irmãos que lamentaram, o outro, coitado, o irmão, pobre, foi para a glória, coitadinho, imagina isso, né? Foi para a glória, estamos lamentando, né? Que pena, o irmão foi para estar com Cristo. Meus amados irmãos, nós não estamos entendendo nada. Eu tenho certeza, no dia que nós chegarmos no céu, e os nossos irmãos vão nos aguardar, Jesus disse que os nossos amigos vão nos receber na porta do céu, sabia disso? Está escrito, estou inventando não, Lucas 16:10, das riquezas de origem iníquas fazei amigos, para que, quando essas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Aí a gente olha e diz, não acredito, como é que você não acredita? Não é possível, Jesus está dizendo. Então os nossos amigos vão nos esperar? Vão, e nós vamos saber que eram amigos? Claro que vamos, e nós vamos nos conhecer? Claro que vamos. Não é possível. Por que não é? Você está dizendo que não é possível, Jesus está dizendo que é. Tu acha que eu vou acreditar em quem? Claro, os nossos amigos vão nos receber na porta do céu. Tem 12 portas, eu não sei qual é a porta do pessoal do Amazonas, né? Mas talvez chegue lá.
Deve ter uma comunicação no WhatsApp Celeste. Fala assim, olha, o pessoal está chegando, alguém de onde? Da Hebron, pessoal da Hebron, Pastor Fred, porta 6, corre lá, todo mundo. Parece, é assim que a Bíblia diz. Os nossos amigos estarão nos esperando na porta do céu. Já pensou que alegria? E eu tenho a certeza, quando eles chegarem, vamos olhar e dizer assim, por que vocês demoraram tanto? Vocês não sabem o que perderam. Agora eu vou ter um trabalho, fazer um tour na Nova Jerusalém, porque vocês demoraram. Imagina isso, essa linda cidade onde os nossos irmãos estão morando hoje, onde a glória de Deus é a sua luz, ruas brilhantes, rio da água da vida, árvore da vida, o Éden no centro, um jardim botânico, o jardim do Éden no centro da cidade, e os nossos amigos nos recebendo. Esse é o céu, e essa comunhão Jesus se assegura. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso deve ser, irmãos, a nossa fonte de paz. Compartilhar brevemente a história desse querido amigo, pastor Isaías Lopes. Ele foi para casa em 2004, teve um desmaio no momento, estava fazendo uma campanha evangelística, estava um dia quente, ele era pastor nesse tempo em Juazeiro da Bahia, desmaiou e deve ser o calor e tal, mas não era, de fato era um tumor no cérebro e com os exames foram identificados que era maligno. E ele lutou um tempo, fez cirurgias e tal. Ele era pastor em Juazeiro da Bahia, eu era pastor, éramos amigos no seminário, mais ou menos contemporâneos. Quando eu cheguei, ele estava saindo, mas ficamos sempre muito perto. E ele, em Fortaleza, como eu estava lá, a nossa igreja se envolveu, ajudando, pagando as despesas de hospitais e tudo. Acompanhamos toda a trajetória do pastor Isaías. Mas, em um certo momento, ele fez umas sessões de quimioterapia em Fortaleza e voltou, os médicos liberaram para ele voltar para Juazeiro da Bahia, ficar com a igreja e a família um pouco. E naquela altura eu tinha sido chamado para fazer uma conferência na igreja que ele pastoreava. Então, coincidiu de ele estar voltando do tratamento e eu chegando também para a conferência. Já fazia um tempo que ele não falava com a igreja estava apreensiva. Todo mundo já sabia que o pastor tinha dias contados, era muito grave. E o que é que esse homem vai dizer para essa igreja, depois de meses, e todo mundo esperando? Eu estava sentado lá, cheguei antes, e eu lembro muito bem, quando o pastor Isaías levantou-se, pegou a escritura, antes de qualquer coisa, ele abriu Filipenses e disse, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Meus irmãos, uma coisa é você ler isso aqui, eu, Sadio e todos, e outra coisa é um homem cujo corpo já está num processo de morte avançado, e ele sabe disso, e dizer, Deus vai transformar esse corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo de Cristo. A nossa pátria está nos céus. Isso é confiança, isso é o conforto, isso é certeza daquilo que Jesus prometeu aos discípulos. A paz do céu nos livra da perturbação do materialismo. Aí o verso que eu citei, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. A paz do céu muda a nossa escala de valores. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, não que eu procure o donativo, ele havia recebido uma oferta da igreja, quando estava preso em Roma, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Paulo está dizendo, irmãos, a sua oferta missionária, ela repercute no céu. Eu recebi, tudo bem, eu agradeço, mas o significado disso, isso é uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Quando nós temos essa visão do céu, isso muda certamente a nossa escala de valores e muda também o foco dos nossos pensamentos.
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deixe-me terminar compartilhando mais um testemunho impactante. Esse é um casal, o pastor Rick e a esposa Cris. Ela está com Cristo agora. Mas em 2001, aliás, eu estava em Manaus quando eu recebi essa mensagem dele. Estava vindo de uma conferência. Lembro, né? Certos eventos você lembra o dia, lembra a hora, lembra onde você estava, porque são coisas tão chocantes que você marca aquele momento. Eu estava lá ali de frente do Manauara, esperando uma carona do pastor Wellington, quando eu recebi a mensagem dizendo: olha, ela estava numa luta para diagnosticar um problema, começou a embolar a fala, a vista turva, não conseguia bem, e estavam numa luta para saber o que era, fechar o diagnóstico. Finalmente, naquela altura, os médicos fecharam. Era a famosa ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença que vai paralisando os músculos, começando a parte inferior, vai paralisando, e vai paralisar o coração, porque é um músculo também, enfim, é progressiva, não tem cura. E curiosamente, na altura, os médicos disseram: olha, 2 anos, e literalmente foi praticamente 2 anos exato, o tempo que ela viveu. Mas o que chama a atenção dessa irmã, que eu conheci bem, ela veio ao Brasil várias vezes, falando com as mulheres lá na igreja. Quando a notícia chegou, eu lembro bem que eles colocaram diante da igreja e disseram assim: nós temos ensinado vocês a viver para Cristo, agora queremos ensinar vocês a morrer com Cristo. E nesses 2 anos, essa mulher ensinou aquela igreja, e o seu esposo ensinaram a igreja como morrer com Cristo. E o impacto do testemunho dela durante esses 2 anos talvez foi muito maior que todos os anos na vida. Ela era uma mulher bem simpática, bem expansiva, mas à medida que a doença foi avançando, claro, perdeu os movimentos, ela já está na cadeira de roda. Ela participou de uma associação de pessoas que tinham doença para ajudar a conseguir cadeira de roda. Foi um impacto na cidade, inclusive. Enfim, e ela falava da morte claramente. Chegou um ponto que ela não podia falar, então ela foi treinada para usar um tablet com os olhos, porque ela já sabia que chegava um ponto que ela não ia poder expressar o que quisesse, então com os olhos. Mas no final nem isso funcionava, porque até os olhos já não conseguia movimentar. E eu tive a oportunidade de visitá-la pouco tempo antes do Senhor levá-la. Mas eu lembro que ela fazia as postagens e ela dizia assim: estou aguardando a minha bendita carruagem. Às vezes ela tinha uma crise, e lembro bem que ela disse: ontem a minha carruagem passou aqui, mas ainda não foi dessa vez. A bendita carruagem era a morte. Ela vai me levar para a presença do Senhor. Ainda não foi dessa vez, mas estou aguardando. Irmãos, era algo tão impressionante. Nenhuma palavra de reclamação, nenhuma amargura, nenhum murmúrio, nada, a não ser louvor ao Senhor, a não ser essa expectativa. Ela fazia recomendações sobre o esposo: olha, o meu esposo, nós vivemos uma vida maravilhosa, então eu queria que vocês lembrassem e cuidassem dele, porque eu não vou estar aqui e tal, preparando todas as coisas, como alguém que está se mudando, como realmente estava. Foi um testemunho maravilhoso. E pouco antes da partida, eu tive a oportunidade de estar lá. Foi quando eu a visitei. Ela estava bem diferente. Ela já não falava, ela não mexia nada, ela não sorria, já até os músculos aqui da face, porque ela era uma mulher muito simpática, ela não sorria mais. Foi muito chocante ver a Cris daquele jeito. Ela só mexia os olhos, mas eu sei que no coração ela estava louvando a Deus, que ela me conheceu. Mas naquela altura eu perguntei ao pastor Rick: pastor, como é que vocês com a família estão lidando com essa perspectiva da Cris morrer a qualquer momento? Ele olhou para mim surpreso, assim como quem diz assim: que pergunta é essa? Ele disse: ela está indo para o céu, e nós estamos felizes que ela vai para o céu. Está bom, desculpe, aí eu perguntei, não está mais aqui quem perguntou. É lógico, né? Quase que dizendo assim: você vai ficar sofrer por alguém que está indo para o céu? Nós na família, claro, nós temos saudade, mas a Cris está indo para o céu. Imagina que bênção Deus está dando para ela. Essa é a certeza
de alguém que conhece o Senhor. Meus amados, eu espero que vocês considerem. Parou? Tinha outra coisa aqui. Voltou. Considerem essas coisas e apliquem ao seu coração. Eu tenho um pequeno dever de casa que eu vou deixar para vocês, né? Conselheiro bíblico sempre dá tarefas, então estou dando uma tarefa para vocês aqui. Depois eu posso botar no grupo dos irmãos pegarem, mas tarefa é essa: transforme Colossenses 3, 1 a 4 em uma oração. Leia o texto e depois fale com Deus sobre aquelas palavras. Segundo, medite em 2 Coríntios 4 e 18. Confesse o pecado de olhar demais para as coisas que se veem, que são temporais. Depois, comprometa-se em ser um mensageiro do céu e um investidor celeste. Eu acredito no céu, eu vou falar de Cristo para aqueles que não estão indo para o céu, porque eu quero que eles venham também comigo. E eu vou investir em tesouros celestes. Depois faça uma lista de 30 motivos ou razões porque a certeza do céu lhe dá paz enquanto você está nessa terra, ok? Dever de casa, tá? Então, vai ter prova, vai cair no Enem, inclusive, tá? E a história do missionário? Eles querem saber o final? Ainda lembra o começo? Ele saiu, ele estava muito angustiado porque voltou para casa e ninguém lhe recebeu. Depois da sua oração, a esposa perguntou para ele: falou com Deus? Falei. O que Deus lhe disse? Ele disse: Deus me disse, meu filho, você ainda não está em casa. E essa é a resposta para nossas angústias. Nós ainda não estamos em casa. Estamos seguindo. Pergunta importante: todos aqui têm a certeza do céu? É maravilhoso ouvir sobre o céu, é maravilhoso confiar nessas promessas, mas é muito triste você ouvir tudo isso e depois dizer: eu não sei se eu morresse hoje, eu não sei se eu iria para o céu. Olha, não continue nessa dúvida. Não sabemos qual é o dia em que nós deixaremos essa vida, mas a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não acredite na doutrina espírita da reencarnação, que o homem morre. Não existe isso, a Bíblia não diz, Cristo não diz isso. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Enquanto estamos nessa vida, nós temos a oportunidade de entregar nosso coração a Cristo, confessar nossa fé nele, dizer para o Senhor: Senhor, eu creio no teu sacrifício, eu sou um pecador perdido, a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, eu já estou morto porque eu sou um pecador. Senhor, eu não tenho o que fazer por mim mesmo, mas eu sei que o Senhor enviou o seu Filho. A sua palavra diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu, a expressão maior de amor de Deus, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, e se você está aqui e não crê em Cristo, pode colocar o seu nome aí, para que eu, se nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqui têm certeza do céu? Essa é a coisa mais importante. Esqueça tudo na vida. Se você não tem certeza do seu destino eterno, resolva isso imediatamente. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo e você também terá esse descanso. Espero que todos nós tenhamos essa alegria. Quero terminar. Pastor Walter disse para nós cantarmos novamente a paz do céu. Vamos cantar a paz do céu, ficar em pé e a gente encerra, depois eu entrego a palavra ao pastor Herbert. A paz do céu encheu o meu coração. Até coloquei aqui com as fotos da minha querida irmã Cris, que já está no céu nos aguardando. Vai ser uma alegria. Ela sempre foi muito simpática, imagino que no céu ela deve estar mais simpática ainda, né? Guardando. Mas a paz do céu encheu o meu coração. Vamos lá, se nós aprendemos essa música agora. Salve-se quem puder, vamos lá.
começa: a paz do céu encheu o meu coração, tá? E eu já coloquei a primeira estrofe, mas começa: a paz do céu encheu meu coração. A paz do céu encheu meu coração, me deu a salvação, minha alma entrou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração entreguei. Ó, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amém, amém, amém. Muito obrigado, irmãos da música. Vocês são ótimos. No céu nós vamos cantar juntos, viu? Oremos. Obrigado, Senhor, por sua santa palavra, por essa esperança maravilhosa e bendita. Senhor, tu sabes a necessidade de cada coração aqui. E o Senhor nos promete, por meio do profeta Isaías, que a palavra do Senhor não volta vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que o Senhor designou. O Senhor sabe qual o desígnio dessa palavra em cada coração aqui, Senhor. Talvez alguns estão angustiados, sem paz, com a alma cansada. Precisam lembrar: na casa do Pai há muitas moradas. Lá nós descansaremos, lá nós teremos os nossos amigos, lá nós teremos a ausência da dor, da morte. Lá não teremos lágrimas, não teremos doenças, e acima de tudo, lá nós teremos o nosso Salvador, Jesus Cristo, e teremos um corpo semelhante ao dele. Pai, eu peço a Ti que essas verdades da Tua palavra possam encher de paz o coração de todo aquele que esteja angustiado nessa noite, inclusive os que estão nos acompanhando à distância, Senhor. Também, Senhor, pode ser que alguns não tenham a paz do céu porque não conhecem o Senhor do céu. Que eles possam também render-se a Ti, reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e desfrutar da paz que excede todo entendimento. Muito obrigado por estas benditas promessas. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.